pessoal, este é o terceiro e último bloco de questões de concurso sobre o princípio da taxatividade e leis penais em branco. Agora vamos resolver questões um pouco mais difíceis, agora para promotor de justiça. Então, vamos trabalhar estas questões e você vai verificar algumas alternativas que trazem conhecimentos que ainda não estudamos. Porém, eu vou trabalhar com vocês rapidamente, fica a título de antecipação de aula, de conhecimento extra. Mas o que importa é revisarmos, testarmos o nosso conhecimento sobre aquilo que estudamos. Então, olha aqui, ó, lei intermediária, princípio da continuidade típico normativa, também norma penal em branco, tá vendo? Ó? Crime permanente, quando se trabalha com a lei no tempo. Entretanto, o item 1 aqui tem uma novidade. Eu vou falar rapidamente com vocês. Então vamos lá. Prova de 2015 para promotor de justiça. Assinale as seguintes assertivas acerca da norma penal. 1. Após a realização das operações previstas em lei para o cálculo da pena, então tem que ser calculado quanto tempo de reclusão, qual o valor da multa. Então você tem que olhar, para tanto, o artigo 59 e o artigo 68 do Código Penal. Você tem que olhar principalmente esses dois artigos. O 59 fala da pena base e o 68 trata do método Hungria. Para o cálculo da pena, primeiro tem que ser fixada a pena base. Depois, ser verificado atenuantes e agravantes. Por fim, causas de diminuição ou de aumento de pena. Vamos estudar isso lá na frente. Observa, artigo 59 está lá na frente. Então, eu só estou antecipando. Assim, após o juiz calcular a pena, pode aparecer um número não inteiro de dias. O que é número não inteiro? Basta saber o que é número inteiro. Número inteiro é o 1, é o 2, é o 3, ou seja, aquele número que não é composto por casas decimais, por décimos. Por exemplo, 3 é um número inteiro, mas 3,52. Aqui já não há um número inteiro. Tá ok, pessoal? Então, quando isso acontece, o que você faz? Tem uma regrinha no Código Penal para isso. Está no artigo 11. É a questão matemática, artigo 11 do Código Penal. A lei manda desprezar estas frações de dias. E no que toca a multa, se tem alguma fração, ó, e as frações de real devem ser consideradas no cálculo da pena de multa? Primeiro que lá no artigo 11 não fala em real, fala em cruzeiro, por causa da data do código. Só que você é um operador do direito, ou você está estudando direito. Então você tem que fazer uma interpretação histórica, teleológica. A interpretação teleológica busca a finalidade da regra. Então, se está escrito lá cruzeiro e hoje é real, não tem problema. A norma não vai perder efetividade por isso. O erro aqui está dizendo que as frações de real tudo bem, está escrito cruzeiro lá no artigo 11, dá uma olhada lá. Mas podemos, logicamente, trabalhar com real, que é a moeda atual. Está dizendo que essas frações devem ser consideradas. Não, não devem ser. O artigo 11 diz que serão desprezadas frações de
dias, as frações de dias, bem como as frações de cruzeiro, no caso, frações de real. Então, essa alternativa está errada, é falsa. Então, você antecipou um conhecimento, agregou um conhecimento a mais e vamos em frente. Quando chegarmos lá no momento de estudar o artigo 11, você já vai tirar de letra. Item 2. A lei intermediária pode ter, simultaneamente, dupla extratividade, possuindo características de retroatividade e ultratividade. Nós estudamos isso. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui com vocês. Preste atenção nesta situação. Extraatividade é um gênero. Por que extraatividade é um gênero? Pense que tudo na vida tem uma finalidade própria. O avião, por exemplo, ele foi criado para transportar as pessoas de um lugar a outro, um meio de transporte. Entretanto, a partir do momento que se coloca aqui um canhão de guerra, outro aqui, armas, aqui ó, bombas para cair, o avião está sendo utilizado para uma atividade extra, é a extratividade. Então é mais ou menos assim que você deve pensar para entender essa parte do direito penal que eu quero explicar. Existe uma atividade extra, ok? No que toca às leis penais, você tem uma atividade normal das leis penais, as leis entram em vigor para produzirem efeitos ao tempo da sua edição para frente. Então aqui você tem uma lei 1, essa lei passou a ter vigor aqui nesse tempo X, e a produção de efeitos ó, acontecerá aqui para frente. Por isso que você trabalha o princípio da retroatividade da lei penal maléfica, retroatividade da lei penal benéfica, porque essa é a atividade normal da lei. Ela é editada e produz efeitos para frente. Mas nós precisamos falar então agora na extratividade, uma atividade extra. Que atividades extras são essas? Você tem a retroatividade e você tem a ultratividade. Perfeito? Então você tem a Lei 1. A Lei 1 é uma lei que foi ditada e está manifestando uma atividade normal, efeitos para frente. Mas você pode ter uma lei aqui, 2, que ela é melhor que a Lei 1. Ela foi editada aqui, ó, no tempo 2x. Aqui é o tempo x, tempo 2x. Essa lei 2 ela é melhor que a lei 1, então ela vai produzir um efeito para trás, ou seja, a retroatividade. E se, por exemplo, em um tempo aqui, ó, 3x, surge uma lei 3, que é pior que a lei 2, ó, vou botar um sinal de mais aqui para indicar pior, pior que a lei 2. Essa lei 3 não vai retroagir, mas vamos focar aqui na lei 2. A lei 2 é melhor que a lei 1 e melhor que a lei 3. Então ela vai produzir efeitos para trás e para frente. Lógico, desde que os fatos que estão sendo objeto de uma acusação estão sendo investigados, estão sendo trabalhados em uma ação penal, tenham sido praticados na vigência ou da lei 1 ou da lei 2. Porque se os fatos foram praticados na vigência da lei 3, que é pior, aí tempos
regit atum. Aí tem que ser aplicado a lei do tempo da prática, a lei 3 mesmo. Mas, vamos supor que a conduta humana foi praticada aqui, ó, na vigência da lei 1 ou 2, tá? Só que a lei 2 deixou de ter vigência, entrou a lei 3. Aqui na lei 2, você tem exemplo dessa extratividade, de uma dupla atividade. Vai retroagir se a conduta humana foi praticada na vigência da lei 1 e também terá uma outra atividade se o julgamento da pessoa que praticou a conduta na vigência da lei 2 ocorrer aqui durante a vigência da lei 3, aqui na frente, ó. Aqui é o julgamento, ó. Então é a outra atividade, ó, vai alcançar aqui. Entendeu, pessoal? Então esse é o esquema. Extratividade é um gênero, retroatividade e ultraatividade, espécies. Existe uma doutrina minoritária que entende que só possui extratividade aquela lei que comporta as duas situações, retroatividade e ultraatividade. Então, aquelas leis temporárias ou excepcionais não gozariam de extratividade. Então você toma cuidado, preste atenção na questão que você está resolvendo. Para mim e para grande parte da doutrina de massa, extratividade é um gênero. Retroatividade e ultraatividade são espécies. Então as leis excepcionais e temporárias, aquelas leis que têm previsão no artigo 3º do Código Penal, também gozam de extratividade na espécie ultraatividade. Fica atento, lendo o enunciado, lendo a questão, utilizando aquela técnica que eu ensinei de procurar a alternativa mais correta, você consegue matar a questão. Então vamos voltar lá agora para as nossas alternativas. A lei intermediária pode ter simultaneamente dupla extratividade, possuindo características de retro e ultra. Fácil, né? Para você agora, né? Correto. 3. Verificamos a incidência do princípio da continuidade normativa típica ou continuidade típico-normativa. Eu expliquei isso para vocês. Dei o exemplo do estupro e do atentado violento ao pudor, lá dos artigos 213 e do revogado 214. 214 foi revogado em 2009, tá ok, pessoal? 2009, ó, foi revogado o atentado violento ao pudor. Então aconteceu aqui abolício criminis? Não, por quê? Em razão desse princípio da continuidade normativa típica. Haja vista que a conduta humana que configura o atentado violento ao pudor passou a constar do artigo 213. Então, hoje, o homem pode ser estuprado. Isso é continuidade típico-normativa ou continuidade normativa típica. Então, nesse caso, permanece crime, não há abolício criminis. Então, vamos lá. Verificamos a incidência do princípio da continuidade normativa atípica quando uma norma penal é revogada, aqui ó, 214, mas sua conduta continua prevista como crime em outro dispositivo legal. Perfeito, passou para o 213. Vamos para o item 4 agora. A norma penal em branco própria homovitelina, Isso aqui é uma conjugação incompatível de termos. Você não pode conjugar o termo próprio com homovitelino ou heterovitelino. Norma penal em branco própria é sinônimo de norma penal em branco heterogênea. Então vamos
revisar. Vamos para a tela branca. Você tem a norma penal em branco, que exige complemento. Você tem a norma penal em branco imprópria, que também pode ser chamado, está igual aqui, ó, de norma penal em branco homogênea. Perfeito? Por que que você tem esse termo aqui, impróprio e homogênea, como fazendo referência à mesma coisa? Porque você vai ter uma outra classificação, um outro tipo de norma penal em branco, que é a norma penal em branco própria, que também é chamada de norma penal em branco heterogênea. Então aqui, ó, heterogênea, aqui é homogênea. Por conta disso, de você ter uma norma penal em branco própria, que você vai chamar isso aqui de imprópria. Vamos lá. Por que que é assim? Porque o Poder Legislativo, ele edita as leis penais com fundamento no artigo 22, inciso 1 da CF. A União tem competência privativa para legislar sobre direito penal. Então, qual é a fonte material legítima para editar normas penais? É o Congresso Nacional, é a União. A União faz isso através do Congresso Nacional. A lei é uma expressão popular. Então, tá aqui. Preste atenção nisso que eu falei sobre essa fonte material. Por outro lado, você conhece a regra do inciso 39 da Constituição Federal, que fala sobre o princípio que estamos estudando, o princípio da taxatividade. A lei é uma expressão popular. Faz-se necessário que a União edite leis penais claras, com as condutas humanas definidas. Então, quando nós falamos em norma penal em branco, é porque esse princípio da taxatividade não está deixando as pessoas seguras, porque está, na verdade, havendo uma edição de lei pelo Congresso Nacional como se fosse uma folha de papel em branco que o juiz pode ficar preenchendo lá do jeito que quiser. Não. Pelo princípio da taxatividade, a União tem que editar leis penais que respeitem o princípio da taxatividade e deem segurança à população, descrevendo condutas típicas, delineando comportamentos humanos que não deixem dúvidas sobre o que seja comportamento criminoso e o que não seja comportamento criminoso. Então, nós chamamos de norma penal em branco estas normas que exigem complemento. Porém, quando o complemento vem da própria União, que edita uma nova lei ou que na própria lei da norma penal em branco já confira ali o complemento, exemplo dado, artigo 327 do Código Penal, que define funcionário público. Então, quando você fala em peculato, que é a apropriação de bens por funcionário público em razão da função, você sabe o que é funcionário público lendo o próprio Código Penal lá no artigo 327. Por isso que você vai chamar esse tipo de norma penal em branco imprópria, porque na verdade nós não temos uma folha em branco aqui propriamente dita. A própria União já dá o complemento. Então nós falamos que é impróprio você chamar isso de norma penal em branco. Norma penal em branco é impróprio. E homogêneo. Por que homogêneo? Porque a própria União está resolvendo a situação. Agora, quando o complemento ele vem de uma outra fonte material que não é a União, exemplo, o Executivo.
Vou puxar um quadrinho aqui embaixo. Você já pode dizer que a folha de papel aqui em branco, ó, ela é mais perigosa. O preenchimento aqui disso, ó, pode se dar de maneira mais arbitrária sem se respeitar aqui, ó, o princípio da legalidade penal, a taxatividade. É o caso, puxar uma setinha aqui, é o caso da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Por que a Lei de Drogas? Porque você vai ler lá no artigo 33, drogas, e o complemento vem de uma portaria do Ministério da Saúde, 344 de 98. Então não é mais os representantes do povo que estão trabalhando direito penal. O executivo aqui, o Ministério da Saúde, está dizendo que são drogas. Aí sim que você tem propriamente uma norma penal em branco, norma penal em branco própria. E com a norma penal em branco própria, você não trabalha aquela classificação de homovitelina ou não. É só isso, norma penal em branco própria ou norma penal em branco heterogênea, porque a fonte material é outra. Você tem a União editando a lei de drogas e o Executivo dizendo que são drogas. Na homogênea, não. A união de estudo. Só que a União pode fazer isso em uma mesma fonte formal, ou seja, uma mesma lei. Exemplo, 327 do Código Penal, que diz o que é funcionário público. Ou fazer isso em uma outra lei. Você tem uma lei aqui que fala da conduta típica e uma outra lei federal que fala do complemento. Qual o exemplo? Aquele crime de Código Penal sobre consciência de que a pessoa é impedida para casar. Ela sabe que ela não pode casar, ela tem impedimento. Só que os impedimentos, eles estão previstos no Código Civil. Então você tem o Código Civil dando complemento e o Código Penal falando sobre uma conduta típica que exige o complemento. Como que você vai saber o que é impedimento para casar? Somente lendo o Código Civil. Quando você tem a situação dessa, aí aqui, ó, na norma penal em branco imprópria ou norma penal em branco homogênea, aqui sim você vai falar em homovitelino, porque é uma única fonte formal, ou bivitelino, porque você tem dois diplomas ali, duas fontes formais trabalhando a conduta típica e o complemento. Perfeito, pessoal, com relação a essa revisão. Então vamos voltar para a questão. A norma penal em branco própria, homovitelina, entendeu? Que aqui, ó, já não dá para continuar. É aquela em que a norma incompleta e seu necessário complemento estão contidos na mesma estrutura legislativa. Aqui, pessoal, ele deu uma definição de homovitelino ou univitelino. Você tem aqui o exemplo do funcionário público e do peculato. 327, funcionário público. Uma definição, uma interpretação autêntica. Está tudo aqui na mesma estrutura legislativa, no Código Penal. E lá no 312, por exemplo, você tem a conduta do peculato, que fala em funcionário público. Mas o que é o funcionário público? Você tem que olhar o 327. Então, isso é o homovitelino. Só que essa classificação não combina com isso aqui, ó, com a norma penal em branco própria. Aqui tinha que ser, ó, norma penal em branco imprópria. Imprópria. Pelos motivos que eu expliquei lá na tela branca. Perfeito? Então essa 4 aqui, ó, aqui é falso. Vamos para 5. Na hipótese de crime permanente, diante de duas leis penais vigentes, uma em cada determinado período de permanência delitiva, sempre deve ser aplicada a lei penal mais benéfica ao réu. Aqui é falso. Por quê, pessoal? O que é o crime permanente? É aquele crime em que o delito ele
se protrai no tempo. A conduta que sobre ela recai um desvalor criminal, ela se protrai no tempo. Então vamos lá. Na hipótese de crime permanente, o crime permanente é aquele que se protrai no tempo. Então aqui aconteceu, ó, um sequestro. Enquanto a pessoa estiver sequestrada, o sequestro está acontecendo, o crime está acontecendo. Então a pessoa pode ser presa em flagrante aqui, né, o agente, aqui, 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 em qualquer momento, porque o crime está acontecendo, é um crime permanente. Então, na hipótese de crime permanente, diante de duas leis vigentes, duas leis penais vigentes, uma em cada determinado período da permanência delitiva. A permanência delitiva é essa linha aqui, ó. Então vamos imaginar que aqui, ó, entre em vigor uma lei 1. Essa lei 1 diz que essa conduta aqui é crime e a pena é de 5 a 10 anos. Durante a permanência, mas em outro momento, aqui por exemplo, vem uma lei 2, que traz uma pena de 10 a 15. Tá ok? Como que você trabalha então essa ideia da lei penal no tempo, princípio da retroatividade da lei penal benéfica e retroatividade da lei penal maléfica, com relação ao crime permanente? Olha o que está dito aqui. Na hipótese de crime permanente, diante de duas leis penais vigentes, uma em cada determinado período da permanência delitiva, L1 e L2, sempre deve ser aplicada a lei penal mais benéfica ao réu? Não, nem sempre. Por quê? Porque pode ter esta situação aqui em que durante a permanência surgiu uma lei pior, tá vendo? 10 a 15. Então a pessoa, o agente, não pode alegar a ultratividade da lei penal benéfica ou a irretroatividade da lei penal maléfica. Por quê? Porque durante a permanência o crime está acontecendo a todo instante, tá vendo? O crime aqui, crime aqui, crime aqui. Então, nesse momento, alguém praticou um crime aqui. Aqui está acontecendo o crime. Tanto que a pessoa pode ser presa em flagrante. Assim, aplica-se a lei do tempo da conduta. Agora, vamos imaginar uma outra cena. Aqui aconteceu um sequestro, que é um crime permanente. Aí você tem a linha da permanência, tá vendo? A permanência delitiva. Aí você tem uma lei 1 aqui, e aqui se é sua permanência, tá? A pessoa deixou de estar sequestrada aqui. E depois do fim da permanência, que vem a lei 2. A lei 2 é essa lei 2 aqui, de 10 a 15, a lei 1 é essa lei 1 de 5 a 10, a pena. Aqui já é diferente, porque cessou a permanência. Então, essa lei aqui pior, ela não vai retroagir, porque ela foi editada depois do fim da permanência. Tranquilo? Então, no caso de crime permanente, sempre deve ser aplicada a lei penal mais benéfica ao réu? Lembra desse esquema aqui, ó. Não, porque depende da data de fim da permanência, do momento do fim da permanência. Tá ok? Então, ó, aqui é o período, aqui é o período, aqui teve uma lei pior, essa lei pior vai ser aplicada porque aqui estava acontecendo um crime, a pessoa pode ser presa em flagrante durante a permanência. Perfeito, pessoal. Então a alternativa correta é a alternativa 2 e 3. Então, pessoal, vamos para mais uma questão. Olha aqui, promotor de justiça.
Assinale as assertivas abaixo, assinalando sucessivamente a alternativa que contém o devido julgamento sobre elas. 1. No dolo direto de primeiro grau ou imediato. Aqui é a mesma coisa. Tem informações que ainda não estudamos, mas eu vou adiantar algumas noções. Dá uma lida lá no artigo 18, que fala do dolo. Só que lá você não vai ler sobre dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. Isso é algo doutrinário que você tem que estudar. O dolo de primeiro grau é quando você tem a intenção de produzir um resultado, de praticar determinada conduta criminosa. Então aqui eu tenho o fulano, ele empunha uma arma e quer atirar nessa pessoa. É o Beltrano. Isso é o dolo direto. Só que se você tem aqui uma avenida, um centro comercial, tem uma multidão de gente e ele quer matar essa pessoa aqui, ó, que eu estou pintando a cabecinha aqui, ó. Mas todo mundo sabe que se ele der tiro a esmo aqui, ó, pode ter um efeito colateral, pode morrer aqui essa pessoa, essa, gente que não tem nada a ver. Então aqui você tem um dolo direto de segundo grau, porque você aceita, tem consciência dessa possibilidade de causar efeitos colaterais, matar outras pessoas. Um exemplo clássico para diferenciar dolo direto de primeiro grau e segundo grau é a utilização de explosivo. Você quer matar essa pessoa aqui, só que ela está dentro de um ambiente, um bar, por exemplo, e tem outras pessoas lá bebendo cerveja. E você não se importa, você explode o local todo para matar essa pessoa, não se importando com os efeitos colaterais. Dolo de segundo grau. Já caiu uma questão, mas foi para a prova oral, para promotor de justiça, perguntando sobre dolo direto de primeiro, segundo e terceiro grau. O dolo de terceiro grau, ele não é muito aceito pela doutrina, mas você precisa saber, porque existem alguns exemplos, tem doutrina que fala que existe, mas a doutrina mais sedimentada só vai até o segundo grau. E você tem que dar o exemplo do avião, tem um avião, e aqui tem um passageiro sentadinho aqui no banco, e alguém quer matar essa pessoa, e vai fazer isso através de um explosivo. Aí vai ter um explosivo aqui no avião, tá aqui atrás. Então, quem quer matar essa pessoa vai fazer isso através de explosivo, o avião vai cair pelos ares, e as outras pessoas que estão no avião, os outros passageiros, são os efeitos colaterais disso, né? Então você tem o dolo direto de segundo grau. Aí certa doutrina vai dizer que se tiver alguém aqui, uma mulher, né, esperando um neném, com uma gestação, esse bebê, esse feto, será o terceiro grau. Haverá um dolo direto de terceiro grau, porque é um efeito colateral do efeito colateral. Então a doutrina mais sedimentada, mais séria, não aceita isso. Fala que só há na ciência penal, na teoria do direito penal, o dolo direto de primeiro grau e segundo grau, tá ok, pessoal? Só que isso é um assunto sobre o qual iremos nos debruçar lá na frente. Então, olha essa alternativa. No dolo direto de primeiro grau, ou imediato, o resultado típico é uma consequência necessária dos bens eleitos, tá ok? Que devem ser abrangidos pela vontade tanto quanto o fim corimado, razão pela qual é doutrinariamente reconhecido como dolo de consequências necessárias? Não. As consequências necessárias é o efeito colateral, são aquelas pessoas no local do explosivo que não tem nada a ver com a história, mas morrerão por causa da bomba que foi colocada ali pelo desafeto ali que quer matar fulano de tal, e as outras pessoas são consequências necessárias. Aqui é o dolo de segundo grau. Então essa aqui é errada. 2. As normas penais em branco são aquelas em que há uma necessidade de complementação. Ok, perfeito.
para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito secundário? Claro que não. Para que se possa compreender o âmbito de aplicação do preceito primário, do próprio caput. Olha lá o 312 do Código Penal. Fala em funcionário público que se apropria de bens, de valores, em razão do cargo. O que é o funcionário público? Você tem que entender o âmbito de aplicação do caput. Quem é funcionário público? Aí você olha o 327. O preceito secundário é a pena. Então a pena já está ali fixada. Então você tem que compreender o caput, o tipo penal. Então isso aqui também está errado. 3. A exposição de motivos no Código Penal é considerada pela doutrina como uma das formas de interpretação autêntica e contextual da lei penal. Coisas que vamos aprender mais à frente. Só que eu adianto, interpretação autêntica é aquela feita pelo legislador. Interpretação autêntica contextual é a feita pelo legislador no mesmo diploma, na mesma fonte formal. Exemplo clássico é esse mesmo, do funcionário público. Você tem o Código Penal, tem o 312 aqui, ó, que fala do peculato, e no mesmo diploma o 327. Então, uma interpretação autêntica, porque o legislativo diz o que é funcionário público, e é contextual porque está no mesmo diploma, tá ok? Agora, atenta para a pergunta. Esta pergunta, esse item 3, está falando da exposição de motivos. A exposição de motivos é considerada doutrina, tá? Essa aqui do Código Penal, doutrina, e não uma interpretação autêntica, tá ok? Lá no CPP você tem exposição de motivos, mas há uma diferença. A exposição de motivos do CPP foi publicada junto com o CPP. Então foi o legislativo que publicou a exposição de motivos. Então lá sim se fala em interpretação autêntica, mas a exposição de motivos do CP não. É só doutrina mesmo. Então você não vai falar interpretação autêntica nem contextual. Então essa aqui é falsa. Perfeito? Aqui também é falso. Vamos ver a 4. A doutrina denomina de normas penais em branco heterogêneas, próprias ou estrito sensu, aquelas cujos complementos provêm de fonte legislativa diversa, da que editou a norma que necessita ser complementada, ilustrando como exemplo o crime de conhecimento prévio de impedimento, posto que os impedimentos matrimoniais são definidos por meio de diploma distinto, qual seja o Código Civil. Eu até falei desse exemplo já. Esse conhecimento prévio de casamento está no Código Penal e os impedimentos constam no Código Civil. Você tem aqui união e aqui união. Então você vai ter aqui uma norma penal em branco, homogênea, porque a União editou tanto o Código Penal quanto o Código Civil. Só que aqui você vai ter a norma penal em branco homogênea, bivitelina. Por quê? Porque são fontes formais diversas. Nós temos o Código Penal e o Código Civil. Então isso aqui está errada, não é heterogêneo, porque a fonte material é a união em ambos os casos. Também não é norma penal em branco própria, porque é sinônimo de heterogênea, nem estrito sensu, tá? Quando é norma penal em branco homogênea, aí nós falamos também que pode se chamar de lato sensu, tá? Mas o erro está quando ele vai completando a informação e faz referência aos crimes de conhecimento prévio de impedimento e aos impedimentos. Tá ok? Porque esse exemplo não se encaixa a essa classificação aqui. Então todas as alternativas estão erradas. Todas elas aqui estão erradas. Aí você marca a E. Vamos em frente com mais uma questão. 2013, Delegado de Polícia. A Portaria 104 de 2011, do Gabinete do Ministro da Saúde, definiu a relação de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional. Joaquim, médico, ao tomar conhecimento de um paciente que estava com uma patologia descrita na referida normativa,
por amizade ao mesmo, não comunicou a doença aos órgãos competentes, motivo pelo qual, ao ser descoberto tal fato, foi processado criminalmente. Na hipótese de, antes do julgamento, ser editada nova normativa, retirando a referida patologia do rol de doenças de notificação compulsória, pode-se afirmar que, pessoal, para tudo, preste atenção no seguinte: essa questão aqui, ela requer mais técnica de concurso, expertise, perspicácia, do que você achar que tem que ser um cientista, ter estudado muito. Por quê? A maioria das pessoas erraram essa questão. Inclusive, cursinhos que fazem as correções de prova demonstraram para os seus alunos, deram o gabarito extraoficial falando que isso aqui tinha que ser anulado, que estava errado. Porém, você, conhecendo a jurisprudência do ministro Moreira Alves de 95, você consegue forçar a barra e marcar aqui realmente a alternativa correta, e por isso que muita gente errou e ficou por isso mesmo. Pelo seguinte, eu falei com vocês que na jurisprudência de 95 do ministro Moreira Alves, ele dá esse exemplo disso aqui, ó, rol de doenças de notificação compulsória. Ele fala que, com relação à norma penal em branco heterogênea, você só pode alegar retroatividade de lei penal benéfica se aquela norma complementar ela atacar a razão de ser do próprio tipo penal. E ele dá um exemplo: uma doença que depois ficou constatada que ela não faz mal à sociedade. Na verdade, não é uma doença, é uma vitamina. Ou seja, um exemplo bem esdrúxulo, uma coisa, uma forçação de barra. Então, dificilmente vai acontecer isso, mas existe esse exemplo. Você tem um rol de doenças de notificação compulsória e depois sai outro rol no futuro, excluindo um item daqui. Por quê? Isso aqui foi um erro científico. Aquela doença não causa um mal social, nem é infecto contagiosa, por exemplo. Então, a pessoa que não fez a notificação aqui dessa doença não será mais punida, porque senão o direito penal seria usado como instrumento de vingança. Fica ali frágil você penalizar a pessoa. Então, só tem esse exemplo. Esse enunciado, ele não é um enunciado dos melhores, porque não disse o motivo aqui da exclusão da doença do rol de notificação compulsória, mas como é doença, né? Por que a doença saiu do rol de notificação compulsória se estamos falando de doença infecto-contagiosa? Porque estamos seguros se tirar essa doença dali. Então você tinha que conhecer essa jurisprudência, porque é a única exceção conhecida ao entendimento de que os complementos das normas penais em branco heterogênea terão natureza de norma penal temporária ou excepcional, artigo 3º do CP. Então, se tem um complemento aqui do Executivo, ele está vigendo aqui, ó, complementando uma lei penal, tá? Uma portaria. A pessoa praticou o fato típico aqui, a portaria completa esse fato típico. Se depois tiver uma outra portaria aqui, ó, portaria 2, aqui é portaria 1. Não importa. Com relação a essas portarias, você trabalha com o artigo 3º, Lei Penal Temporária Excepcional. Aqui vai acontecer a ultratividade da lei penal maléfica. Vai ser penalizada a pessoa. Não importa se depois, numa portaria futura, aquele item que estava aqui sumiu, tá ok, pessoal? Mas esse exemplo aqui, ó, das doenças, está lá na jurisprudência do ministro Moreira Alves. Por isso que a alternativa correta era a B. Você tinha que marcar que deve incidir a retroatividade do abolício crimes. Deixou de ser crime, considerando que se alterou a matéria da proibição. Então eu trouxe essa questão para abrir sua mente.
técnica de resolução de concurso, raciocínio, conhecimento de jurisprudência. Então vai com calma, não fica afoito para marcar alternativa, principalmente no cartão resposta, tá ok? Então, pessoal, nós encerramos o tema 3, normas jurídicas penais, falando de princípios, mas você não sai daí não, porque vamos trabalhar agora uma frase de motivação. Ao final de cada tema, vamos trabalhar uma frase de motivação. Primeiramente, eu dou os parabéns agora a vocês, porque vocês são capazes de acertar todas as questões sobre princípios do direito penal. Vamos então trabalhar nossa abordagem motivacional. Olha aqui, pessoal, já passamos pelo tema 1, dicas de estudo e metodologia do curso, pelo tema 2, introdução ao direito penal, e pelo tema 3, normas jurídicas penais, princípios. Encerramos isso. Olha aqui a frase que eu tenho para trabalhar com vocês, nosso momento motivacional. A vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Ou o que faz de você uma pessoa, um ser humano, é o que você faz quando a tempestade vem. O que é muito comum entre os concurseiros é ficar almejando passar em um concurso para ficar tranquilo, para não se preocupar mais com a vida financeira, para sossegar. E alguns pensam até que devem passar em concurso para não trabalhar. Não quer trabalho, quer emprego. Mas preste atenção em você agora, os sacrifícios que você faz, o tempo de estudo que você desenvolve, as abdicações que você precisa fazer no seu dia a dia. Esse é você. Você é capaz de fazer isso. Então, quando você passar no concurso, que é algo certo que vai acontecer, sua vida logicamente vai melhorar, você vai desfrutar da sua conquista, das benesses da sua conquista. Mas não esqueça da sua capacidade, do que você é capaz de fazer no meio de uma tempestade. Isso é motivo de orgulho. E isso vai permitir que você também seja um excelente profissional, porque você sabe lidar com tempestade. Esta é uma frase do Conde de Monte Cristo, bem conhecido por todos que trabalhamos aqui para efeitos de motivação. Então não esqueça, estudar sempre e mais. Até a próxima e bons estudos.